Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai abordar um tema que eu gosto bastante, que é ciência e espiritualidade. Hoje contamos novamente com a querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Sempre uma alegria estar aqui no Espiritismo na Prática, né? Trazendo essas reflexões aí que são importantes para cada um de nós, né? Boa noite a todos que nos acompanham. Que Jesus esteja aí conosco em nossos corações. Isso mesmo, Lara. Pessoal, eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar e divulgar esse programa de hoje, porque divulgando você está ajudando as pessoas a conhecer o Espiritismo, a entender um pouquinho mais a questão, como hoje a gente vai abordar, da ciência, a ligação da ciência com a espiritualidade. Porque, na opinião de muitos espíritas, né, principalmente de Kardec também, a ciência e a religião são quase que, vamos dizer assim, irmãs gêmeas, vamos dizer assim, né? Uma não vive sem a outra. Então é importante que nós saibamos divulgar, que a gente possa levar um alento, uma palavra de consolo, uma palavra de bom ânimo para as pessoas possam se alegrar com isso. Né? E o programa de hoje vai abordar muito aí a questão da ciência. Eu acho que vocês vão gostar bastante, porque nós temos bastante temas, bastante de abordagem sobre o assunto. Antes de começar, gostaria também de pedir a vocês que além de divulgar o programa de hoje, também possa convidar as pessoas, familiares, amigos, né, que possam vir também aprender conosco aqui. Toda vez que a gente está fazendo um programa, a gente está aprendendo, a gente está pesquisando, está estudando. Então, que você passa para as pessoas essa questão, as pessoas também vão poder aprender, assim como nós, vai nos incentivar ainda a continuar mais, estudando mais ainda, mais a fundo, para trazer os temas mais abrangentes, mais cotidianos, dia a dia, porque o espiritismo na prática é você colocar na prática tudo que você aprende. Então, é importante a gente começar a falar sobre isso. Lara, o que você pode falar sobre ciência e espiritualidade? Aliás, o que tem a ver ciência com espiritualidade? Nossa Senhora, tem tudo, né? Tem tudo a ver, gente. A gente acha que não tem, mas ciência e espiritualidade caminham juntas aí na história há muito e muito tempo, né? Diferente do que a gente pensa, por exemplo, a Igreja Católica foi uma grande fomentadora da ciência, né? Nós tivemos aí grandes nomes ligados à Igreja Católica e padres mesmo, né, sacerdotes, que se dedicaram à ciência, né, fazendo descobertas e trabalhando. Então, na verdade, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. E vejam, quando a gente pensa nessa questão de ciência e espiritualidade, a gente vê que elas são as duas alavancas da inteligência humana. E uma não pode contradizer a outra. Elas não podem entrar em contradição. Por quê? Porque a ciência ela vai revelar para nós as leis do mundo material, enquanto a espiritualidade nos revela as leis do mundo moral. Só que todas duas têm o mesmo princípio, que é o quem? Deus. Todas duas têm o mesmo princípio. Então, é por isso que a doutrina espírita, gente, tem quais os pilares? Ciência, filosofia e religião. Vejam, os três pilares do espiritismo, da doutrina espírita, são ciência, filosofia e religião. Né? Então, tem uma frase do Emmanuel, está no livro Trilha de Luz, é fantástica. Ele vai falar que a ciência no mundo é um conjunto de afirmações provisórias do cérebro a caminho da sabedoria. Vejam que coisa interessante. A caminho da sabedoria. Então, vamos pensar assim: olha, por que é um conjunto de conhecimento, de afirmações provisórias? Quantas vezes a ciência já nos deu algo como certo e depois de um tempo e mais estudos foi lá e disse que aquilo estava errado? Ou falou que aquilo estava errado e depois de mais estudos foi lá e falou que estava certo, não é? A gente viu isso aí na pandemia, né? Ah, isso está certo, aí estudou, mas não, isso está errado, né? Gente, porque a ciência é dinâmica, né? Então, quando a gente fala em ciência e espiritualidade, a gente tem que ter em mente que a religião, o que é a religião? É a expressão da nossa espiritualidade.
né? Mas a gente tem que ter em mente que a religião, ela é um acervo de revelações parciais do céu para o coração do homem que está aprendendo a caminhar para o amor. Então, o Emmanuel fala assim, gente, ciência e religião representam os meios, né? Qual que é a finalidade? É o bem comum, o bem geral das criaturas, né? Então, nessa relação de ciência e espiritualidade, a gente precisa lembrar o seguinte, olha, quando a gente fala das duas coisas, é justo que se examine tudo que a gente conhece, é sempre aconselhável a indagação, a pergunta oportuna, é mais sublime ainda o ato de crer, aí já é com o lado da espiritualidade, e a gente vai se ligar ao divino com o fervor da fé. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa entender o que é ciência, né? O que é ciência? Se a gente buscar ali a origem da palavra, né, ciência, é do latim, é aquele conhecimento que inclui necessariamente, seja em qualquer forma ou medida, uma garantia de validade, da própria validade, ou seja, um grau máximo de certeza, né? Num sentido amplo, a ciência ela contempla o conhecimento sistemático, conhecimento teórico, conhecimento prático, né? Mas será que é qualquer conhecimento? Não. É aquele conhecimento que tem por aspiração a objetividade, que investiga as coisas, que tem esse espírito investigativo, mas não de qualquer forma, de forma metódica. Investiga metodicamente os fatos e os fenômenos, né? E vai procurando ali, nas suas estruturas universais, um modo que seja possível buscar leis gerais que regem os fenômenos. Então, a ciência ela é um sistema ordenado, coerente de conhecimento, né, que vai estabelecer, olha, vai estabelecer relações causais. E mesmo assim, é um sistema aberto a mudanças, né? Que tipos de mudança? Mudança sobre a natureza, sobre a sociedade, sobre o pensamento, né? Por quê? Porque eu sempre digo isso, né? Aliás, não sou eu quem diz, é Kardec que fala: a verdade é absoluta, né? A verdade não é relativa, mas nós não conseguimos enxergar ainda toda a verdade. Então, a verdade ela vai sendo construída racionalmente, corrigida, né, por elaborações do nosso raciocínio de forma mais precisa, através das nossas experiências. Vejam, antigamente, imaginem vocês, se chegasse com um aparelho celular para alguém que habita lá no Antigo Egito. O que eles iam achar do celular? Foto, né? Quando foi apresentado uma máquina fotográfica ali, né, para alguns indígenas lá nos Estados Unidos, né, eles se assustaram com aquilo, né? Eles achavam que estavam capturando o espírito deles, né? Então, assim, é porque tudo vai evoluindo. E isso não quer dizer que a verdade das coisas seja relativa, ela é absoluta. Nós é que vamos apreendendo cada vez mais a verdade. Num sentido mais restrito, a ciência, ela é a forma da gente adquirir conhecimento pelo estudo racional, pela utilização de um método. Que método? Um método científico. Porque o método científico, ele se apoia na validade, né? E ele tem, é interessante a gente colocar isto para a gente compreender como ciência e espiritualidade andam juntas, né? Por exemplo, Kardec utilizou um método científico nas investigações ali dos fenômenos espíritas, né?
das mesas girantes, né, da comunicação ali que os espíritos faziam ali, batendo, né, pelo toque. Então, veja, a gente tem a demonstração, né? No método científico, a gente tem a demonstração, que são ali as provas ou as evidências, né? Que não tem a ver com palpite nem opinião, não, viu, gente? É fato e evidência. A gente tem que deixar isso claro, que tem muita gente aí sofrendo de dissonância cognitiva, né? Vê um carro amarelo passar na frente e acha que o carro é azul, né? Então a gente não pode, é fato. Não é opinião, não é palpite, é fato, é evidência, né? Tem até uma frase muito interessante de Platão, que Platão falava que as opiniões não têm grande valor enquanto alguém não conseguir atar essa opinião com raciocínio de causa. Olha que coisa interessante, né? Das faces do método científico é a descrição. Ou seja, você descreve, você interpreta o fato, você interpreta o acontecimento, né, aquele fenômeno. Né? Francis Bacon, que era um filósofo inglês, ele dizia que essa interpretação descritiva das coisas, ela consiste em conduzir os homens de forma adiante, né, dos fatos particulares e das suas ordens, né? A descrição, ela contém uma análise, uma síntese. Gente, não foi isso que Kardec fez? Pois é. E uma outra faceta do método científico é a corrigibilidade, ou seja, é a autocorreção, né? Por quê? Porque ela é capaz de, à medida que a gente vai pesquisando, se aprofundando, vivendo outras experiências, o nosso horizonte se amplia. E aí a gente adquire mais esclarecimento. Então, por exemplo, aquilo que antigamente a gente poderia interpretar como um fato errôneo, com mais estudos, você prova que aquilo é verdade. Né? Então, por esse princípio, aí é a coisa mais linda do mundo. Sabe o que é? A gente perceber que o conhecimento humano é falível. Nós somos falíveis. Né? Nenhum conhecimento que a gente tem, a gente é infalível. Né? Não é. Então, a gente percebe que a ciência ela vai se autocorrigindo na medida que ela vai enfrentando outros obstáculos, outros desafios. E na medida de que ela descobre, por exemplo, novos fatos. Pensa, gente, quando o homem deixou a Terra para ir à Lua, não é? Vocês sabem, o primeiro, a primeira nave ali que deixou a Terra e foi para a Lua, quando o homem pisou a Lua, vocês sabem o que foi levado junto? O que os astronautas levaram junto ali? Uma Bíblia. Olha a ciência e a espiritualidade aí caminhando juntas, né, Jefferson? É assim que tem que ser, né, gente? Falei muito, né, Jefferson? Não, foi muito bem. E muito interessante o que a Lara falou, né, referente aos padres, né, que se dedicam à ciência. Gostaria de citar um que eu acho que talvez não digo assim, a maioria conheça, mas talvez você possa ter ouvido ele falar sobre ele. Acho interessante falar sobre ele, que é o padre Leandro de Moura. Era gaúcho, né? E ele é inventor, cientista e também padre católico, né? Então, eu acho muito interessante o estudo que ele fez, né, na área de transmissão de ondas, né? Ondas de rádio. Então, é um dos padres que... Tem vários padres, mas o que vem na cabeça aqui é esse aqui, né? E, segundo o pessoal que estuda, né, sobre a TCI, transcomunicação instrumental, que os espíritos se comunicarem através de instrumentos como celulares, radiogravadores, notebooks, né, até por imagens, e por luz, hoje em dia está com luz também, né, e eu recomendo vocês pesquisarem sobre a Sônia Rinaldi, que é uma estudiosa, pesquisadora sobre o assunto, e o padre Leandro de Moura ainda está trabalhando lá. Ele é um dos chefes, né, de uma estação ligado à TCI, né, que é a transcomunicação
instrumental. Então acho que vale a pena vocês pesquisarem também. E aí a gente vê também a questão, né, da ciência com a espiritualidade. Como que a espiritualidade está nos ajudando, nos assessorando a encontrarmos, através da ciência, o plano espiritual, a vida no mundo espiritual. Então, querendo ou não, nós vamos, né, entrar numa era que vai apresentar para nós a espiritualidade e a ciência como irmãs gêmeas que vão poder coexistir com a outra, porque hoje em dia, infelizmente, alguns cientistas, não todos, mas alguns cientistas mais orgulhosos, mais vaidosos, não admitem a existência do plano espiritual. Mas isso nunca foi assim. Por quê? Porque nós temos vários estudiosos do ramo científico que procuraram, através da espiritualidade, comprovar alguns fenômenos da espiritualidade, como, por exemplo, Kardec. Kardec, ele começou estruturando o espiritismo, ela muito bem falou sobre isso, nas bases da ciência, né, da observação, da comprovação dos fatos, né? Então, tudo isso contribuiu a cooperar com o surgimento, vamos dizer assim, né, o redescobrimento do espiritismo, vamos dizer assim, né? Então, a ciência, ela vem cooperar com a espiritualidade. A espiritualidade e a ciência são, como falei, irmãs gêmeas. Uma não deve abandonar a outra, porque uma depende da outra, né? Assim como a ciência precisa da espiritualidade, a espiritualidade também precisa da ciência. A ciência, ela nos trouxe muitos fatos, muitos estudos importantes, que ela também falou sobre isso, que nos ajudou a eliminar problemáticas que muitos de nós, na questão da religião, na questão da espiritualidade, a gente tinha. Por exemplo, na época da Idade Média, até antes, tudo que a religião, a igreja falava era verdade absoluta, né? Hoje a gente sabe que houve, né, o evolucionismo, não o criacionismo, né? Então, a ciência vem nos trazer luz às simbologias religiosas, que são nada mais do que uma simbologia, uma forma, um código, como disse Chico Xavier, é, respondeu para o pastor, é um código que nós precisamos aprender. E, e quando mais a gente estudar, mais a gente cooperar no entendimento sobre isso, mais a gente vai poder, então, entender o espírito da letra da religião. Então, como a Lara falou, não existe verdades absolutas. Não existe verdades absolutas, porque hoje, um exemplo, a minha verdade hoje, para mim, é verdade para mim. Mas amanhã pode ser que eu veja outra coisa, veja um documentário ou vivencie uma experiência e eu mude a minha percepção de vida, a minha percepção de verdade. Então, tudo é mutável, né? Então, não existe ainda não existe verdade absoluta. Assim como o espiritismo está sempre evoluindo, né? Está sempre descobrindo novas coisas, abrangendo novos temas, novos assuntos, está também buscando aí estudar de forma científica, porque nós temos vários espíritas que estão dedicados ao estudo das obras de André Luiz, das obras de Emmanuel também, e também de Kardec, né? Leon Denis e outros, tentando levar a pesquisa, a observação, encontrar aquilo que o André Luiz falou, aquilo que o Emmanuel falou nos seus livros. Então, a gente pode perceber, hoje em dia, várias obras sendo dizer assim, criadas, assim, ou intuídas, melhor dizendo, né, através dos espíritos amigos, que estão intuindo os cientistas a procurarem certos temas. E esses cientistas não sabem que Chico Xavier já falou lá em 1940, 1930, esses assuntos, né? Então, como eu falei, eu não sou cientista, a Lara acho que também não é, né? Então, a gente pode estar cometendo um erro, mas tenho certeza que vocês podem também pesquisar sobre isso, porque é muito importante a gente estar pesquisando também. Ah, ciência é chato? É chato. Para alguns é chato, mas eu amo bastante ciência. Mas pesquisa também. É importante a gente pesquisar. Se você hoje utiliza um celular, utiliza um notebook, por quê? Porque a ciência descobriu. A ciência descobriu é porque alguém intuiu. A gente não pode, em momento algum, né, dizer que o fulano, ciclano, ele é louco, está viajando na maionese, porque é bem capaz que amanhã a ciência venha provar. Quer um exemplo muito fácil disso? Quem aqui já olhou Star Trek? Eu amo Star Trek, tenho a gente todos os episódios deles. Muito do que foi abordado naquele tempo era, né, ficção, é bobagem, coisa que nunca vai acontecer na nossa vida. Mas e hoje?
Por exemplo, um exemplo muito fácil. Quantos projetos nós temos hoje para carro voador? Quantos projetos nós temos hoje para tentar achar os buracos de minhoca, né? Que os cientistas procuram. Então, o que é ficção, um dia pode ser que vire realidade. Talvez não da forma como os filmes colocam, mas uma forma mais similar ou algo mais semelhante àquilo que foi abordado nos filmes. Então, nem sempre o filme está abordando de maneira incorreta. Então, talvez seja aí uma ligação, né, que o plano espiritual está ali dando uma intuição, uma inspiração mental ou através da criatividade da pessoa para colocar ali em evidência, né, aquilo que está sendo que o mundo espiritual quer trazer no futuro para a gente descobrir. Então, nós nunca podemos colocar, né, como um limite a criação de Deus. E essa frase, a gente nunca pode colocar limite na criação de Deus, ela é uma frase muito impactante, porque muitos de nós falam assim: por que Deus fez isso e não fez dessa forma? Por que Deus não faz assim e deixou de fazer isso? Nós questionamos, a gente é muito questionar, a gente questiona muito, porém, a gente não entende por que Deus colocou aquilo. Porque Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E nós só somos co-criadores. A gente cria naquilo que já existe. Então, é isso que é importante a gente deixar essa reflexão para todos nós pensarmos, porque ninguém aqui, né, ainda tem a verdade absoluta. Você disse uma coisa interessante, Jefferson, né? Porque, gente, e realmente faz todo sentido. Veja, o Jefferson está falando aí do Star Trek. O Dr. Paulo César Frutuoso tem um livro muito interessante, que é este aqui, ó, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico. E ele vai fazer uma seguinte reflexão. Veja, que ao longo da história, quantas pessoas não foram ali futuristas, né? Foram inventores, e que, de alguma forma, aquilo que elas desenharam ali como esboço, como Leonardo da Vinci. Gente, Leonardo da Vinci tinha esboço de paraquedas, de helicóptero, né? De asa delta, de aeroplano. Né? Vejam só, são pessoas que vislumbraram o futuro. Então não adianta a gente achar que as coisas não têm uma ligação, porque na verdade elas têm. Veja, o Jefferson falou aí uma coisa interessante. O criador de todas as coisas é Deus. Nós somos, como criaturas, né, co-criadores, mas a gente só co-cria em cima daquilo que Deus cria. E é verdade, né? Então, assim, olha, por exemplo, a física moderna hoje, né, ela encontra ali fórmulas e equações, soluções científicas que explicam aqueles chamados milagres de Jesus, que na verdade não tem nada de milagre, né? É só aquilo que a gente não conhece ainda. Né? O doutor Paulo César Frutuoso fala disso nesse livro que eu mostrei para vocês. Ele fala assim: olha, o homem ainda não atingiu a inteligência e a tecnologia capaz de transformar em realidade o que está explícito em teoria. Na verdade, milagres não existem. Jesus nunca violaria as leis divinas. Nós é que ainda acreditamos que possam ser violadas devido ao nosso pobre entendimento. E é verdade. E é realmente verdade. Então é por isso que a gente realmente precisa fazer, como, gente, Kardec é um exemplo e tanto, né? Kardec inteligente, professor, né? Tinha esse espírito investigativo nele, e ele fazia o quê? Ele observava o fenômeno, ele identificava ali, né? Gente, Kardec fez a codificação a partir de perguntas muito inteligentes, né? Ele perguntou exatamente aquilo que se queria saber,
né? Ele identificava o problema. E isso é um método científico, observação, identificação do problema. E aí ele formulava aquela hipótese, os espíritos vinham, respondiam, né? Ele fazia verificação, gente. Vocês acham que Kardec, no primeiro espírito que aparecia ali e respondia alguma coisa que ele acreditava? Não. Ele ia lá, perguntava de modo diferente para outro médium, ia em outro lugar, perguntava a mesma coisa de modo diferente para outro médium, e a resposta era a mesma, né? Então ele fazia a verificação e daí ele concluía. Gente, a codificação espírita é belíssima, né? E quando a gente tem um método científico, a gente passa por essas etapas e depois a gente parte para a comunicação, ou seja, você conclui aquele pensamento e põe ela à disposição da humanidade. Foi isso que Kardec fez. Gente, Galileu Galilei, que é considerado o pai da ciência moderna, ele falava o seguinte, você sabe por que Galileu não foi queimado vivo, né, ali pelas ideias dele? Porque ele tinha inúmeros amigos dentro da igreja. Né? E ele falava assim: olha, não me sinto obrigado a acreditar que o mesmo Deus que nos dotou de sentidos, razão e intelecto pretenda que não os utilizemos. Então, gente, isto é ciência aliada à espiritualidade. Né? De um modo assim, muito geral, o que é ciência? Modo muito simples, é o exercício contínuo da razão. Ciência é isso. É você exercitar continuamente a capacidade de raciocinar. E o que é espiritualidade? Espiritualidade é aquele conjunto de valor moral, mental, emocional, que norteia o nosso pensamento, o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos. Não é? Então, veja, a ciência ela ajudou a desvendar inúmeras leis da matéria, do mundo material. E aí o espiritismo surge para revelar o princípio espiritual que completa o nosso entendimento da vida, né? Assim como Jesus explicou. É por isso que eu sempre falo, né? Se a gente retira da equação da vida o fator espiritual, o nosso entendimento fica prejudicado. Não é só ciência, não é só espiritualidade, são as duas coisas juntas. É por isso que a doutrina espírita é baseada em ciência, filosofia e religião, gente. Né? Então, olha, tanto é assim que lá na Gênese, né, no livro A Gênese, Kardec, lá no capítulo 1, logo no início, lá no item 12, ele fala assim: olha, o Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem suspeitar, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e os estados dos seres que o habitam, e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Olha que beleza isso, gente. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa saber usar os ensinamentos do Evangelho de Jesus, da Boa Nova, para dar um novo impulso às ciências, à ciência social humana, a física, a química, a compreensão da matéria, a interação de tudo isso com o fluido cósmico universal, da sua ação sobre a saúde humana, né? Da ação disso tudo sobre os demais seres vivos. Gente, olha para vocês verem que coisa interessante, né? Que às vezes a gente não dá muita atenção para isso. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar aí de um cientista japonês chamado Masaru, esqueci o sobrenome dele, gente, Masaru Emoto, acho que é isso mesmo. Masaharu Emoto. Isso mesmo. Ele fez, olha que brilhantismo do experimento dele. Ele colocou ali 3 potinhos de arroz cozido, arroz cozido. E aí, para um potinho, ele elogiava aquele pote. Ele falava: nossa, como você é branquinho, bem feito, né, cheiroso. Para o outro, ele não falava nada, ele ignorava.
E para o outro, ele xingava profundamente, né? Xingava, falava que ele não prestava para nada. O potinho de arroz que ele elogiava, ele continuou ali, ele não estragou. O potinho que ele xingava mofou completamente. E aquele pote que ele ignorou completamente, ele apodreceu. Então vejam, é um experimento científico que mostra para nós que o direcionamento da nossa vontade em relação ao outro, né, com o nosso pensamento e a nossa palavra, influi no outro. E aí depois a gente não quer ficar doente, né? A gente não quer adoecer e não quer contribuir para a doença, o aparecimento da doença no outro. Então vejam, gente, ciência e espiritualidade, elas andam juntas, e não poderia ser de forma diferente. Sabe por quê? Vocês vejam o espiritismo. O espiritismo, ele tem duplo caráter. Kardec fala isso lá na Gênese, né? Porque o espiritismo, ele participa tanto da revelação divina como da revelação científica. Da revelação divina, porque o seu aparecimento, né, e não o resultado de iniciativa, ele diz assim, olha, participa da revelação divina porque foi providencial o seu aparecimento, e não o resultado de iniciativa nem de um desígnio premeditado do homem. Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer hoje, que estão aptos a compreendê-las. Veja que interessante. E aí ele fala, participa, a revelação espírita participa da revelação científica por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo, por não serem os que o transmitem e os que o recebem seres passivos, dispensados do trabalho da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é interdito o exame, mas, ao contrário, recomendado. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completamente, completa, nem imposta à crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhe dão, instruções que o homem estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Numa palavra, Kardec diz assim: o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina, a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Olha que coisa maravilhosa, gente. Então, vejam, o espiritismo, ele realmente é um marco na humanidade. Um marco na humanidade. Ele não se coloca como religião, ele se coloca como ciência, filosofia e religião. O espiritismo permite, e aliás, ele não só permite, ele recomenda que realmente o homem seja ativo na observação dos fatos, que ele seja realmente, que ele esteja disposto a usar a sua capacidade de raciocinar, estudar, a comentar e a comparar as coisas. Isso é ciência, gente. Isso é ciência, né, Jefferson? Muito bem falado, olha. Me recordo também que o Allan Kardec falou que se a gente quiser evoluir e alcançar as asas de anjo, temos que ter conhecimento científico e conhecimento também da espiritualidade, né? Então, e Emmanuel fala, né, a questão do amor e da questão intelectual também, né? Então, é muito importante a gente ter esse embasamento, né, para podermos evoluir, porque ninguém evolui se não tiver a razão e a lógica junto. Então, se você quer evoluir só a sua questão científica, ou seja, a razão, você vai ter intelectualidade, mas não vai ter a moral.
ou, ao contrário, a mesma coisa. Então, é necessário que a gente saiba e busque evoluir nas duas maneiras possíveis. Agora, falou sobre Masaru Emoto, acho muito interessante, só que queria pegar esse gancho e também dar um complemento à informação que a Lara falou, que os vídeos que Masaru Emoto utiliza e recomenda que a gente faça, você mesmo pode fazer esse teste. Pode pegar um vidrinho, né, 3 vidros, né, esterilizar eles com a água quente, né, põe na água quente e esteriliza eles. Põe o arroz, o mesmo arroz nos 3 potinhos, né, 3 vidrinhos, e lacra ele. Passa a rosca ali e lacra ele, né. E aí que você passa as mensagens, né, por exemplo, eu te amo, não gosto de você, ou outro deixa neutro ali. E todo dia você vai ali, vidrinho, eu te amo, tal, não sei o que tem. O outro você ignora, né, e aquele que você odeia, você xinga ali. Você quer xingar seu marido, xinga o vidro ali, entendeu? Então você pode fazer isso, todos os dias. Você vai ver que quando você abrir esses vidros, né, um mês, daqui a um mês, 50 dias, o vidro que você for "eu te amo", o vidro arroz está muito bom, o cheiro está bom, gostoso, parece que você fez ontem, ou melhor, fez hoje. O vidro que você ignorou, ele vai decompor, né, de maneira, natural. Já o vidro que você xingou, pode ter certeza que está preto, com um odor muito horrível. Eu tenho um programa, né, na verdade tem vários programas sobre isso, mas tem um programa que eu vou deixar para vocês aqui na descrição, que eu falo no programa Espiritismo Fácil, que eu falo sobre o poder das palavras. Mas vou deixar também um link de uma série que eu fiz também no Espiritismo Fácil, vários programas sobre uns trechinhos que a gente fez estudo do livro Entre a Terra e o Céu, onde a irmã Clara fala sobre o poder da palavra. Você não sabe o poder que nossa palavra tem. A palavra, ela penetra, passa pela parede e penetra qualquer ambiente. Então, nós somos responsáveis por tudo que falamos. Isso que o Masaru Emoto falou, que a Lara nos lembrou, é uma prova científica de como nós podemos utilizar a palavra, como nós podemos utilizar a nossa mente. E ainda também tratando do Masaru Emoto, é importante, uma outra coisa científica que a gente pode utilizar com a espiritualidade é a questão do da vibração das ondas. Masaru Emoto colocou ali uma água de um rio específico, uma água de um rio poluído, e tocou ali um bar, tocou ali Mozart, Beethoven, e o cristal, né, e a água foi se transformando em cristal, né, deixou uma temperatura específica, né, para a água virar cristal, e a água virou um cristal assim, muito bonito. Colocar certos tipos de música, né, músicas que não eram muito boas, de baixa energia, o cristal ficava todo deformado, todo preto, todo feio. Então, é outra forma de a gente poder perceber que as pesquisas do Masaru Emoto nos trouxeram muito conhecimento, um progresso muito grande para nós sabermos o poder da nossa mente. Como nós temos o poder dessa mente? O poder da vibração que nós colocamos no nosso dia a dia. Então, é importante a gente ter isso em mente. Eu queria fazer esse adendo lá. O Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, fala o seguinte: a ciência de todos os séculos está cheia de apóstolos e missionários. Repetindo, a ciência de todos os séculos está cheia de apóstolos e missionários. Todos eles foram inspirados no seu tempo, refletindo a claridade das alturas, que as experiências do infinito lhe imprimiram na memória espiritual, e exteriorizaram os defeitos e as concepções da época em que viveram, na feição de sua humana, de sua personalidade. Então, eu afirmo categoricamente, com 100% de certeza, que a nossa ciência vai evoluir, né? E eu acredito muito, mas muito mesmo no Chico Xavier. Até hoje, Chico Xavier não errou não errou uma. Então, Geraldo Lemos Neto, que era e é, né, muito amigo do Chico Xavier, nos fala que um dos papéis da ciência é comprovar a existência da vida espiritual. Mais ou menos aí na década de 50, 2050, mais ou menos, segundo Chico Xavier, contado pelo Geraldo Lemos Neto, fala que nós não, um cientista, né, que trabalha com televisões, vai descobrir através entre aspas, né, da coincidência, né, as ondas do plano espiritual e vai captar na tela do seu televisor
o plano espiritual. E quem sabe, futuramente aí, se ninguém, né, atrapalhar, já nos anos 60 a gente vai ter já acesso a falar com nossos entes queridos que estão desencarnados. Então é importante nós ajudarmos aí a ciência. Eu queria finalizar aqui a minha passagem falando sobre o seguinte, no livro de Emmanuel, Trilha de Amor, desculpa, Trilha de Luz, fala o seguinte, a ciência do mundo, desculpa, a ciência no mundo é um conjunto de afirmações provisórias do cérebro, a caminho da sabedoria. A religião na Terra é o acervo de revelações parciais do céu para o coração, a caminho do amor. É verdade. O que a gente precisa, gente, é despertar, né, o nosso entendimento, que a gente ainda deixa muito ali sob o manto do orgulho, do egoísmo, da vaidade, e notar que a ciência, na verdade, ela é uma revelação, porque ela revela os mistérios da natureza, né, como diz Kardec, né? Só a gente vê astronomia, geologia, né? Que revelou ali como foi a formação da Terra, astronomia que revelou aí o mundo, né? O cosmos para nós. E a mesma coisa acontece com o Espiritismo, enquanto revelação, porque ele revela essa relação entre o mundo corpóreo e o mundo não corpóreo, né? Então, gente, veja, é assim desde o princípio com o Espiritismo. E não é à toa que a gente teve aí muita gente estudando os fenômenos espíritas, né? Contemporânea ali de Kardec, a gente teve, por exemplo, Gabriel Delany, Camille Flammarion. O gente, Camille Flammarion, ele falou no enterro de Kardec, e ele fez um discurso belíssimo que a gente pode encontrar tanto no livro Obras Póstumas quanto na Revista Espírita de maio de 1869. Ele fez um texto, né, chamado Espiritismo e a Ciência, e ele coloca ali o discurso, né, que ele fez ali no momento, né, do sepultamento ali de Kardec. E ele vai fazer um discurso, gente, voltado justamente para a questão da ciência, e depois para a questão do espírito. E é impressionante, o discurso dele, gente, é maravilhoso, maravilhoso. Só para vocês terem uma ideia, ele fala assim, olha, que o mundo é regido pela ciência e não virá fora de propósito. Ele fala assim, né, nesse discurso fúnebre, porque estava ali no enterro de Kardec, assinalar-lhe a obra atual e as induções novas que ela nos patenteia, precisamente do ponto de vista das nossas pesquisas, as pesquisas que eles estavam fazendo com relação ao mundo espiritual. Então, vejam, quando ele termina de fazer essa correlação ali com a ciência, né, ele parte para falar de Kardec. Né? Gente, o Camille Flammarion ele tem livros muito interessantes, A Pluralidade dos Mundos Habitados, e outros tantos, Gabriel Delany também. Né? Então, a gente realmente percebe que as duas coisas estão muito ligadas. A gente precisa, na verdade, vencer, como eu disse, né, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Estou falando a gente como humanidade, né? Os cientistas, as pessoas, que tem muitos cientistas, gente, que simplesmente não quer relação nenhuma com a espiritualidade, né? Não quer nem se adentrar nesse campo de pesquisa, né? Entra em negação mesmo, mas olha, vai chegar a hora que não vai ser possível mais fazer isso. Vai chegar a hora em que vai ser. O Jefferson colocou muito bem, né? Essa notícia que o Chico dá, que foi de Emmanuel, está lá no Pinga Fogo. Né? O Chico fala isso lá no Pinga Fogo. Geraldinho também depois ele conta isso, mas está lá no Pinga Fogo. O Chico falando que ali por volta realmente ali
de 2050, 50 e poucos, acidentalmente, os técnicos de televisão vão descobrir o mundo espiritual. Né? Então, vejam, gente, a gente precisa parar de negar a verdade, de achar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque tem. Né? Aqui a gente está falando de ciência e espiritualidade, mas, na verdade, a nossa vida não é compartimentada. Eu não tenho um olhar para ciência, um olhar para religião, um olhar para família, um olhar para a vida social, um olhar para a política, não. Cada escolha que eu faço, cada crença, cada aquisição de valor que eu tenho, influencia em todos os departamentos da minha vida. Eu não tenho uma gavetinha que eu guardo cada coisa. Não é assim que funciona. É tudo junto e misturado. E não é diferente com a ciência e com a religião ou a espiritualidade. É tudo junto e misturado. Tanto é assim que a gente teve grandes cientistas estudando os fenômenos espíritas, né? William Crookes, por exemplo, né? Só para citar um cientista, ele foi atrás do fenômeno espiritual ali e para saber. E ele, olha, tinha um rigor científico na metodologia científica imenso, imenso, né? Então, gente, o que a gente está esperando? Não é para a gente realmente abrir a nossa mente? Tem um livro do o Herculano Pires, chamado Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas, né? Que é um livro, gente, muito interessante, em que o Herculano Pires vai falar, olha, ele usa um raciocínio muito interessante, que ele fala assim, olha, que a revelação espírita, ela veio pelo Espírito da Verdade, que é Jesus, claro. Mas a ciência espírita foi obra de Kardec. Porque realmente foi gente, não adiantava Jesus trazer aquela revelação espiritual se Kardec, que foi o responsável, não tivesse disposto a receber essa revelação espiritual. Então, a gente tem essa união das coisas. A revelação espiritual vem, sim, de Jesus, que é o Espírito da Verdade. Mas a ciência espírita, que é aquela que investiga, né, aquela que se dedica ao trabalho científico, né, foi realmente de Kardec. Ele que foi lá, ele que observou o fenômeno, ele foi atrás para saber como é que funcionava aquilo, e a partir desse momento se estabelece ali aquela união, né, de propósitos, de conseguir trazer ao mundo material a codificação espírita. Então, o espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência, porque é uma ciência de observação, uma doutrina filosófica, né? E é também uma religião. Então, gente, olha, a gente precisa abrir a nossa mente. A gente precisa ficar livre aí do orgulho, da vaidade, achar que nós somos donos da verdade, porque não somos, gente. Nós não somos nada. Toda vez que eu sabe, Jefferson, que eu penso nessa questão do homem se achar muita coisa, né? Se achar ali a última bolacha do pacote, eu lembro de Jesus falando para Públio Lentulus, né? Foi uma das encarnações de Emmanuel, quando o Emmanuel tem esse encontro maravilhoso com Jesus, né? Jesus estava encarnado, ele se encontra com Jesus e por uma situação ali de que a filha de Públio estava doente e ele não via mais recurso, então ele cede ao apelo de Lívia, sua esposa, para que ele procurasse Jesus, né? Porque ele era tido ali como um profeta, alguém que curava as pessoas, né? No entendimento ali dos romanos. E aí, enquanto Públio ali ficava pensando naquela conversa com Jesus, né? Durante a conversa, ele falava assim, mas quem é esse, né? Aí que fala desse jeito comigo, Roma é muito maior, Roma tem muitos poderes, Roma é isso e aquilo. E aí Jesus fala para ele, assim, olha, suas riquezas não são nada, seus poderes
não são nada perto de Deus, perto do Criador. Então, veja, gente, a gente tem que parar com esse orgulho e essa vaidade, né? E compreender, realmente ter a humildade de compreender o nosso lugar hoje na escala que a gente ocupa, na escala evolutiva, né? Então, a gente precisa de discernimento, de bom senso, para entender que as coisas realmente andam juntas e não andam separadas, né? Quem fica aí, né, falando que isto é ciência, ou então, mas isto é religião, cuidado, viu? Porque ciência e religião estão juntinhas. Exatamente, né, Lara? Chega um momento que a ciência não vai ter nada mais material para descobrir, né? Vai começar a achar já a parte espiritual, né? Como a Lara citou alguns cientistas aí que trabalhavam com a espiritualidade também, queria citar alguns, né? Por exemplo, Alfred Russel Wallace, né, que era um famoso biólogo, né, inglês, também geógrafo, né, antropólogo, que foi um biólogo evolucionista, né? Também colaborou com o Charles Darwin, né? Temos também o Carl Gustav Jung, né? Acho que não precisa apresentar, né? Que todo mundo já conhece, né? Charles Richer, que eu acho muito interessante você estudar a história e a obra do Charles Richer. Tem muita contribuição dele dentro do espiritismo também, né? O Hernani Guimarães de Andrade, acho que interessante, algumas pessoas, né, não conhecem, mas eu acho interessante você conhecer os estudos que ele fez. O Ian Stevenson, esse aqui, se você não conhece, recomendo bem conhecer, porque ele estuda bastante a questão da reencarnação. Ele vai atrás, ia atrás das pessoas as crianças que reencarnavam, né? E diziam que se lembrar da vida passada. Então, muito interessante. Tem vários livros. Eu até tenho aqui, mas não vou pegar ele aqui, mas é um livro sobre falar sobre as 20 reencarnações, né? William Crookes, que a Lara falou, entre outros, né? Eu queria também falar sobre o livro Espiritismo perante a Ciência, que é do Gabriel Delany, né? Que eu particularmente adoro o Gabriel Delany. Tem também o Camille Flammarion, acho que muito interessante você estudar os livros dele, as obras dele. Ele contribui bastante na questão da parte da astronomia, né? Colocando em prática, casando com a questão da espiritualidade também. Eu tenho, assim como a Lara, também tenho todas as obras do Dr. Paulo César Frutuoso. Aqui fala sobre médico, né? Sobre a medicina mediúnica do futuro. Eu acho muito interessante você assistir algumas palestras dele e adquirir as obras dele também, né? Porque as obras dele você vai poder entender bastante detalhes sobre o que a medicina do futuro, né, pode nos trazer com um casamento com a espiritualidade, né? Então, acho muito interessante. Eu não vou dar spoiler aqui, mas tô com muita vontade de dar spoiler, não vou dar spoiler, não. Queria falar também a questão, Kardec nos alerta o seguinte, isso está no livro dos médicos, tá? Se a ciência, ó, Kardec, não é nem Chico, não é ninguém, é Kardec falando, codificador. Se a ciência provar que o espiritismo está em erro em algum ponto, ou seja, o espiritismo, né, se modificará nesse ponto. Eu queria falar um trechinho que eu achei muito interessante aqui da obra Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec. Fala o seguinte: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Ou seja, nós precisamos, né, estar atentos, que ambas vão cooperar uma com a outra e vai chegar um momento que ambas vão estar ali praticamente casadas, vamos dizer assim, né? Então, só para fazer as concessões finais, eu queria falar sobre algumas frases que eu acho interessante do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala o seguinte: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência da natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. É daqui que eu tiro que o Espiritismo é ciência. O Espiritismo é ciência espiritualista. Temos também uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que aborda o seguinte: a ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias.
Importava, pois, dar à ciência o tempo para progredir. A minha abordagem, Lara, se você puder dar suas considerações finais. Eu vou deixar como consideração final um poema de Casimiro Cunha, né, que ele intitula de Carta aos Cientistas. É um poema, gente, para quem ainda briga com a questão de ciência e religião, né, de serem coisas distintas. Olha o que Casimiro Cunha vai dizer. Atualmente no mundo, no estudo das forças vivas, toda ciência está cheia de fórmulas negativas. É tamanha a extravagância e tão grande a confusão que os sábios já se esqueceram do esforço do coração. E enquanto as teses retumbam na luz das academias, os corações se enregelam sentindo as noites sombrias. A força pretensiosa dos falsos sábios da terra colabora hoje no mundo em toda a indústria da guerra. Ai, porém, de todo aquele que no correr da existência abusa de dons sagrados nas lutas da inteligência. Meu irmão, toma cuidado, busca novas claridades. O Cristo vê teus caminhos e as tuas atividades. Por muito que realizes junto ao teu laboratório, se te voltas contra Deus, teu trabalho é sempre inglório. Procura ver na oficina que chamas de natureza a providência divina irradiando a beleza. Reparaste? Tudo é luz. Ao sol desse eterno dia, tens a ciência do mundo, mas não tens a sabedoria. Cada escola, em cada ano, modifica os teus conceitos. Só Deus é o sábio dos sábios em seus caminhos perfeitos. Jamais te rias da fé no rigorismo da sorte. Ela há de ser teu socorro no instante amargo da morte. Que em tudo vejas o campo de estudos e de esperanças. Há uma verdade divina que o Pai revela às crianças. Essa verdade do simples pode aclarar-te também, se longe da vaidade viveres na luz do bem. Amigo, examina sempre o esforço que te conduz. Por tudo quanto fizeres, responderás a Jesus. Lindo, né, gente? E é exatamente, né? Fecha o nosso estudo aí com a certeza de que as coisas estão ligadas e ciência e espiritualidade realmente caminham aí de mãos dadas. É verdade, Lara. Muito bem colocado. Uma poesia muito bonita, né? Bem, Casimiro Cunha não tem nada ruim, né? Tudo é ótimo. Né? Muito profundo, né? Objetivo nas informações que ele coloca, né? Essa arte de escrever, né? E eu gostaria de convidar vocês também a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar, divulgar esse vídeo de hoje, porque eu acho que foi muito interessante a nossa conversa aqui. E eu reforço, né, que a Lara falou sobre o Masaru Emoto. Vamos pesquisem sobre a experiência do arroz. Faça pesquisa na internet. Faça essa experiência. Faça, é muito importante você fazer. Então, divulgue, comente, compartilhe. Lara, muito obrigado pela sua comunicação de hoje, pela sua explanação, que muito nos ajudou aqui, esclareceu muitas pessoas, com certeza. Sou eu quem agradece, viu, Jefferson, sempre a oportunidade de trabalho. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite para vocês. Uma boa noite, Jefferson. E até o próximo domingo. Boa noite, Lara. Boa noite a todos. Muito obrigado pela companhia. E eu vejo você no próximo domingo. Até mais.